Irmãos, antes então de darmos continuidade à exposição deste capítulo de número 14, algumas coisas são importantes e necessárias, em especial para aqueles que não têm seguido esta sequência, não têm estado conosco e, porventura, havendo visitantes, é importante ter uma compreensão de um pouco daquilo que nós já podemos explicar aos irmãos de acordo com o ensino deste capítulo. Então, antes de darmos continuidade propriamente a partir do versículo de número 20, nós precisamos ter em mente, ainda que de uma forma bem resumida, alguns pressupostos importantes sobre o dom de línguas, que é uma das coisas aqui tratada neste capítulo, conforme tem sido a nossa compreensão e exposição, especialmente no capítulo de número 14. Então, em primeiro lugar, é bom ter em mente que a palavra línguas, em todos esses versos do capítulo 12 até o capítulo de número 14, se refere a idiomas humanos, e não a língua de anjos ou uma língua estática qualquer, sem compreensão. E que também se refere ao mesmo fenômeno relatado em Atos capítulo de número 2, tão bem conhecido da igreja, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Em segundo lugar, e para uma melhor compreensão da nossa exposição, que aquele que falava em línguas, possuidor do dom de se falar numa língua estrangeira e extraordinário, e que falava idiomas de fato, ele recebia revelações do Espírito Santo de Deus, mas ele ao mesmo tempo tinha o controle, conforme o versículo 28, chegaremos lá, se Deus quiser, de no momento que ele desejasse não falar, ele tinha um controle de não falar. Ele não era tomado de uma força a ponto dele não poder ter o controle de se calar. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, e de forma mais especial ainda, no versículo de número 28. Portanto, o autocontrole é uma coisa que deve ser levada em conta. Em terceiro lugar, aquilo que o possuidor do dom de línguas falava era algo inteligível para si mesmo e poderia ser interpretado para os outros. Ou seja, ele entendia perfeitamente aquilo que ele recebia e que ele próprio falava, mas como era uma língua distinta da língua da maioria dos ouvintes que estavam reunidos em assembleia, o dom de interpretação deveria entrar em ação através do mesmo ou de outro irmão, para que os ouvintes, a igreja reunida, pudesse compreender aquilo que o irmão falava num outro idioma, e assim todos pudessem ser edificados. Por último, e em conexão com o que acabamos de falar, a ininteligibilidade do que era falado surgia não do fato de os sons proferidos serem inarticulados, sem sentido, mas em virtude da ignorância dos ouvintes, quando não havia interpretação. Da mesma forma que fizemos este breve resumo, é importante também nós relembrarmos que este capítulo 14, ele está basicamente dividido em duas grandes partes. A primeira parte do capítulo 14 vai do versículo de número 21, ou melhor, vai do versículo de número 1
até o versículo de número 25. Esta é a primeira grande divisão deste capítulo. E nesta divisão, o apóstolo Paulo, de forma mais especial, ele vai tratar da superioridade do dom de profecia ao dom de línguas. Todo o seu argumento para com os coríntios é no sentido de que é preferível na igreja que se utilize do dom da profecia ao invés do dom de línguas. É esta persuasão que o apóstolo quer passar para aqueles irmãos. E os irmãos já compreenderam o porquê. A profecia era dada na mesma língua dos ouvintes e na mesma língua daquele que falava. Portanto, era preferível. E nós vamos ver isso mais uma vez. E a segunda parte, que vai do versículo 26 ao versículo de número 40, o apóstolo Paulo vai se concentrar em aplicar tudo aquilo que ele falou até o verso de número 25, para que eles saibam se conduzir no culto público, na adoração. A conduta pública na adoração deve seguir o modelo que ele acabara de falar até o versículo de número 25. Portanto, são orientações práticas a respeito de como a igreja reunida deve adorar ao Senhor e deve ser, portanto, edificada. Então, partindo desse entendimento, e na tentativa hoje de concluirmos essa primeira sessão, quando, se Deus quiser, concluiremos até o verso 25, nós iremos então prosseguir a nossa exposição a partir do versículo de número 20. Observando que este versículo de número 20, ele é um contraponto com relação àquilo que ele falara no versículo 18 e 19. O apóstolo Paulo, se os irmãos prestarem atenção, os versículos anteriores ao versículo de número 20, ele diz o seguinte, verso 18 e 19, observe: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então o apóstolo deixa claro, conforme vimos semana retrasada, que a sua decisão, a sua preferência, quando ele visitasse a igreja dos Coríntios ou toda e qualquer igreja cristã, era em, chegando lá, ao invés de se utilizar do dom de línguas, do qual ele era possuidor, ele falava mais línguas do que aqueles irmãos de Corinto. Entretanto, a prioridade dele era falar de forma profética, ou era pregar, expor a palavra de Deus na sua própria língua e na língua dos seus ouvintes. Esta era a sua prioridade. E ele vai dizer aqui no verso 19 a razão pela qual a prioridade era profetizar ou pregar o evangelho, a falar em línguas. Ele diz na metade do verso 19, para instruir outros. Então, essa era a razão pela qual o apóstolo Paulo, durante todos estes versículos, vai sempre priorizar o dom da profecia ao invés do dom de línguas. E ele quer persuadir os coríntios a que haja no culto desta maneira, embora ele não proíba o falar em línguas, mas ele já deixou claro, e nós já vimos isso várias vezes, que neste caso
deve haver um intérprete para que a igreja seja edificada. Mas em não havendo intérprete, profetize, pregue o evangelho, pregue a palavra na própria língua dos ouvintes, para que eles compreendam e pela compreensão sejam, portanto, edificados. Observe agora o versículo de número 20, que é justamente o problema da igreja de Corinto, que é contrário àquilo que o apóstolo tinha como preferência, como prioridade. Já os irmãos de Corinto não. A prioridade deles era outra. Nós vamos ver o motivo pelo qual eles priorizavam o falar em outras línguas. Irmãos, verso 20: não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, observe, este aqui, desta seção que nós lemos, a partir do verso 18, é o segundo argumento do apóstolo Paulo para convencê-los que o dom de profecia deve ser prioridade na igreja. E para os nossos dias, equivaleria à pregação. A pregação é central. A pregação é sine qua non no culto público. Não existe igreja, não existe vida, não existe cristianismo sem pregação, sem exposição bíblica. A igreja não sobrevive. Portanto, é central em todo e qualquer culto, em toda e qualquer assembleia cristã, em toda e qualquer adoração, a explanação, a pregação da palavra de Deus. E este argumento do apóstolo Paulo é bem fundamentado. Primeiramente, antes dele lançar um fundamento escriturístico, digamos assim, ele vai falar a respeito da experiência dos coríntios, comparando com a de uma criança. E nessa comparação com a criança, ele mostra dois aspectos infantis. Um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo é a disposição que uma criança tem em se contentar com toda e qualquer coisa que de alguma forma lhe chame a atenção. Ela não tem muita percepção, ela não tem um juízo de valor acurado para tomar as suas decisões. Ela é propensa a fazer falsas avaliações das coisas. Então, se você, por exemplo, dá a uma criança, ou pede para que ela escolha uma moeda de €1, ou uma cédula de 200 euros, é bem possível que ela vá preferir a moeda de €1. Chama mais atenção, é sólida, faz barulho, talvez tenha um brilho maior. Então, esse é o critério da decisão da criança. Talvez pelo barulho ao lançá-la ao chão, talvez pelo brilho, ou seja, ela não tem um juízo acurado de valor para fazer suas escolhas. Este era o problema da igreja de Corinto. Eles receberam um dom especial de falar uma língua sem ter aprendido na escola. De repente, eles estavam falando hebraico, ou para os nossos dias, russo, japonês, alemão, e se contentavam com isso, e se alegravam com isso, e brincavam com isso como crianças, embora o dom não tenha sido dado para a diversão deles, mas para a edificação do povo de Deus,
e para a evangelização de outros povos, de outras línguas, conforme o relato de Atos dos Apóstolos. Então, neste sentido negativo, eles agiam como crianças. Eles eram bastante imaturos e infantis. E Paulo disse: não sejais crianças. No juízo, não sejais crianças. Na malícia, sim. Então, esse é um aspecto positivo da comparação com a criança, com relação à malícia. A criança, nesse aspecto, ela tem uma inocência muito grande, uma humildade muito grande diante de determinadas circunstâncias. Não que ela não seja pecadora, não que ela não desobedeça aos pais, não que ela não seja rebelde, mesmo da mais tenra idade, mas é um aspecto que o próprio Salvador destacou com relação às crianças, aos infantes. E o apóstolo Pedro, ele também faz referência a isso. Por exemplo, Mateus 18:3, Jesus Cristo diz assim, e disse, Mateus 18:3, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, esse é o aspecto positivo da criança, que o apóstolo Paulo destaca aqui e diz: na malícia, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, no versículo de número 2, observem, ele diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Este é o aspecto positivo. Portanto, leiamos novamente o versículo e assim, creio que ficará claro para os irmãos aquilo que o apóstolo nos ensina aqui. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, essa é a sua primeira argumentação desta sessão. A segunda argumentação, considerando a partir do verso 18, da persuasão para que eles priorizem um dom que edifique ao outro, e não que faça daquilo um brinquedo para a diversão própria. No versículo 21, o apóstolo Paulo vai lançar uma outra argumentação para persuadi-lo da importância de um dom de comunicação que edifique o povo de Deus em assembleia pública. Ele vai mencionar um texto que se encontra lá em Isaías, no capítulo 28, versículos 11 e 12. É uma citação livre destes versos. O verso 11 e o final do verso 12, lá de Isaías 28. E o seu propósito é fazê-los perceber que o que eles estavam fazendo, ao invés de ser uma bênção, era uma maldição. Porque imagina uma igreja que se reúne e que tem show, diversão, entretenimento, a igreja lota, a igreja enche, mas as pessoas saem de lá espiritualmente vazias, completamente vazias, alegres como crianças, mas completamente desprovidas da palavra de Deus, que é vida. Era isso que eles estavam fazendo. Então, isto se constitui numa maldição. É uma maldição. Já que não é uma bênção, é uma maldição para o povo de Deus.
Eu gosto da ilustração que eu ouvi do pastor Kenneth Wuest, de um soldado que está lá no campo de batalha e tem uma fotografia da sua noiva. E ele tem alguns adesivos que diz: eu te amo, eu te amo. E a fotografia lá pendurada, e ele pega um adesivo, olha para ela, lembra da sua esposa e coloca lá o adesivo naquela fotografia e diz: eu te amo. E mais uma vez, eu te amo. E mais uma vez, eu te amo, e eu te amo, e eu te amo. Ele já não tem a fotografia da sua noiva, está todo adesivado. Então é como que calar a Deus, quando a igreja fala, e Deus não fala. É como que cancelar, palavra da moda, a Deus. Cancelar Deus da sua palavra, da sua voz. Observe, portanto, na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes, diz o Senhor nosso Deus. Agora, abramos o texto mencionado, Isaías 28, versos 11 e 12, que é a citação do apóstolo. Um detalhe importante é que o apóstolo, ele não lança a mão destes dois versículos com o propósito de dizer que esta profecia está a se cumprir na igreja de Corinto. Não é isto. Nem vai se utilizar do texto bíblico de forma alegórica, também não é isso. Ele vai se utilizar do texto bíblico como uma ilustração útil para um caso similar, em termos práticos, que estava a ocorrer entre os coríntios. Leiamos, portanto, Isaías 28, 11 e 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, ou seja, uma outra língua, falará o Senhor a este povo, o seu próprio povo Israel, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram me ouvir. Deus falava por meio dos profetas ao seu povo, o povo de Israel. Deus falava, instruía, advertia, consolava, exortava o seu povo. E em que língua Deus falava ao seu povo? Na própria língua do povo, a língua hebraica. Era nessa língua que os profetas profetizavam. E era esta língua que o povo entendia a palavra de Deus. E Deus está a dizer que de tanto ele falar e do povo não ouvir, ou fazer de conta que não ouvia, não atender ao mandamento divino, aos profetas falando, Deus iria castigá-lo. Como? Eles seriam cativos de um outro povo que falava uma outra língua que eles não entendiam. Isso iria se constituir como um sinal da maldição de Deus sobre eles, porque eles desprezaram a palavra de Deus falada em sua própria língua. Então a língua estrangeira seria como um sinal da maldição de Deus, pois eles não entenderiam esta língua. Deus não falaria mais ao seu povo, porque eles se recusaram a ouvir o próprio Deus por meio dos seus profetas.
Então Paulo vai se utilizar desta passagem de Isaías, e há muitas outras no Antigo Testamento que faz referência a isso, não dará tempo de nós vermos, mas Jeremias 5,15, Ezequiel 3,5,6, o próprio Isaías, Deuteronômio 28,15, 49, vai falar da maldição de Deus sobre um povo ao entregá-los a uma outra nação que não falava a língua deles, eles não ouviriam mais a voz de Deus. E eu pergunto, quantas pessoas hoje se recusam a ouvir a palavra de Deus? Preferem outras coisas, outros entretenimentos, e não valorizam o momento no qual a palavra de Deus é exposta, pregada, e preferem outros tipos de atividade, especialmente no dia do Senhor. É como quem despreza a palavra de Deus, não dá importância. É como ir a um espetáculo qualquer, a um show, onde você tem a opção de ir ou não ir. É mais uma opção que você descarta, porque no trabalho não é o local adequado para isto, e nem é lá que você vai estar diante da palavra de Deus sendo aberta, exposta e pregada. Nem na escola, nem na reunião do condomínio. É na igreja. Deus estabeleceu assim, no seu santo dia. Então, eles estavam priorizando uma língua desconhecida, como se isso fosse uma coisa importante para eles, e na verdade isso se constituía de um sinal, não da bênção de Deus, mas da maldição de Deus sobre o seu povo. Então Paulo quer persuadi-los a que eles priorizem o dom da profecia, pois o dom da profecia era dado e a profecia era dada na própria língua do povo que estava a ouvir do Espírito a revelação da sua palavra, ou a exposição bíblica, a instrução bíblica. E mais um detalhe, lei é o termo que Paulo utiliza aqui para todo o Antigo Testamento, e não única e exclusivamente ao Pentateuco. É assim que muitas vezes a palavra de Deus do Antigo Testamento é mencionada. Então, agora os irmãos vão ter uma compreensão melhor do texto. Leiamos novamente. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. O povo de Deus reunido na igreja, que crê, que quer ouvir a palavra de Deus, que quer compreender a palavra de Deus. A profecia foi dada para isso. Mas isso não significa dizer que as línguas não eram para os incrédulos, no sentido da conversão dos incrédulos. Ele vai ver, nós vamos ver isso lá no final. Verso 23. Agora, uma conclusão óbvia, lógica, do apóstolo Paulo, aplicando a reunião corporativa do povo de Deus em assembleia, reunidos para a adoração. Verso número 23. Observe: se pois, ou seja, diante do que eu acabo de lhes dizer, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, é o caso aqui, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? E não é isso que acontece nos dias de hoje? Zombaria, quando vem na internet,
na televisão, essas loucuras de cultos evangélicos, onde é barulho, dança e confusão? Estás loucos? Quando o apóstolo se refere aqui a indoutos são aqueles que não compreendiam, eram ignorantes quanto à língua estrangeira falada. É um indouto. Incrédulo é, de fato, um não cristão. Então, na hipótese de ter visitantes na igreja, e a igreja não necessariamente todos falando ao mesmo tempo, mas todos os que tinham o dom de falar em línguas estranhas, se estivesse um ou outro a falar sem intérprete, qual seria a conclusão? Um bando de louco. Um bando de louco. Porém, o contrário disso, observe o verso 24, se todos profetizarem, obviamente todos aqui, os que têm o dom da profecia, não é? Todos sem exceção. O contexto é de profetas e de pessoas que falavam em línguas. Se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, um não cristão, ou alguém que não conheça a língua que ali está a ser falada, é ele por todos convencido e por todos julgado. Este que ouve na sua própria língua, ele vai de fato ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Obviamente isso não implica que todo e qualquer visitante, toda e qualquer pessoa que vem participar de um culto público, necessariamente ela será convertida a Jesus Cristo. Mas o que Paulo quer dar ênfase é que é por meio do entendimento da pregação do Evangelho, de se pregar a Cristo, é que há possibilidade de conversão, de restauração. E aí o que é que ocorre? Tornaram-se-lhe manifestos os segredos do coração, do indouto e do incrédulo. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ele deixa de ser o juiz para dizer bando de louco e passa a sentar no banco do réu, humilhado pelo Evangelho. E ele se torna um verdadeiro adorador. A missão da igreja, de fato, é pregar o Evangelho. Mas é uma missão meio, não fim. A missão fim, pregar o Evangelho para que o homem se converta e seja um verdadeiro adorador. Este é o fim, a missão fim. E é isto que acontece num culto público, quando a palavra de Deus é exposta, ensinada, e o Espírito Santo de Deus age pela palavra e com a palavra e transforma os corações dos homens. Por isso que a prioridade entre línguas sem interpretação e profecia é sempre a profecia. Porque é pelo entendimento do Evangelho que as pessoas são convertidas, não é pela emoção, não é pela dança, não é pelo movimento, não é pelo emocionalismo, não é pelo evento, não é pela banda, pelo grande coral, não é por essas coisas, nem por coisas lícitas de fato. Mas se Deus vai operar, Ele vai operar pelas coisas lícitas, as coisas que nos são ensinadas em Sua palavra, porque Deus estabeleceu que este é o meio. E acontece então aquilo
que o Evangelho de João nos diz, no capítulo 16, versículos 8 e 9. Quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E sendo assim, o Evangelho não se restringiu mais aos judeus, mas a todo mundo. Quando o Espírito veio, por isso que surgiu o dom de línguas, para que o Evangelho fosse disseminado entre todas as nações. Então ocorre, sabe o que? O reverso de Babel. Enquanto em Babel Deus fez com que houvesse confusão entre eles, dividindo os povos com línguas distintas entre eles, até então era uma única língua, e daí houve a confusão em Babel. Em Pentecostes foi o contrário. Portanto, é o reverso do Babel. É o Evangelho agora, é Deus falando na língua de todos os povos. É árabe, é português, é mandarim, é russo. Nós temos no nosso meio pessoas que, embora não fossem na linguagem russa, mas estavam na Rússia e lá ouviram o Evangelho. Então, observe, o Evangelho é disseminado, mas numa língua que as pessoas compreendam, a sua própria língua. E por último, Hebreus 4:12, quando diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É a palavra de Deus que faz isso. E não é sem motivo que Jesus decide pregar o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, quer fazer missões? É assim que se faz missões. Não tem nenhum estardalhaço. Não tem nada de sobrenatural. É o anúncio do Evangelho. E para isso nós precisamos conhecer o Evangelho, sermos edificados, instruídos nele, e Deus então abençoa o seu povo. É por esse motivo também que nós temos crianças em nosso meio, porque é ouvindo a palavra que a vida será gerada. Quando não foi. Portanto, toda a argumentação do apóstolo é no sentido de que, quando vos reunis, a palavra de Deus deve ser anunciada para que o povo de Deus seja instruído, exortado, admoestado e edificado e consolado pelo Espírito Santo de Deus. É esse o ensino da palavra de Deus nestes versos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.